De todo o meu coração tenho te buscado, compadece-te de mim. Essas palavras do Salmo 119, versículo 58, ressoam profundamente em nós, ecoando o clamor da nossa alma por algo que transcende a nossa própria existência. É como se ansiássemos por essa graça, por esse toque divino que nos coloca para cima, que nos carrega e nos redime. É um apelo à misericórdia divina, um reconhecimento da nossa necessidade por algo muito maior que nós mesmos. Num mundo que muitas vezes parece um mar de problemas, a graça surge como um farol de esperança, como quem lembra a gente do amor inabalável de Deus e da presença dele em cada pedacinho da nossa vida. Este ensaio explora a natureza profunda e inspiradora da graça divina, mergulhando no poder que ela tem de nos sustentar, nos transformar e dar um sentido, um propósito para a nossa vida. Vamos juntos, nessa jornada, conhecer a história da Terry Schiavo, uma mulher cuja vida se tornou um testemunho emocionante da santidade da vida e da importância de se agarrar à esperança, mesmo diante das maiores dificuldades. Através da história dela, vamos juntos lembrar do valor inestimável da vida e do papel fundamental que a graça tem em nos guiar pelas voltas e reviravoltas da vida. Ao longo da nossa reflexão sobre a graça, vamos descobrir a natureza dela, explorando como ela atua como fonte de força, como um poço sem fim de perdão e como uma luz que guia a gente quando tudo parece incerto. Por meio de histórias reais, ensinamentos bíblicos e observações perspicazes, vamos juntos entender como a graça nos equipa para viver uma vida com propósito, significado e uma esperança que nunca morre. No final das contas, este ensaio é como um convite para a gente abraçar essa força transformadora da graça, permitindo que ela molde nossos pensamentos, conduza nossas ações e nos aproxime cada vez mais do nosso Criador. No mundo da ética médica, o caso da Terry Schiavo é um lembrete da fragilidade da vida e das questões profundas que envolvem a vida, a morte e o papel da fé. Terry, uma jovem cheia de vida e sonhos, passou por um problema médico gravíssimo que a deixou num estado vegetativo persistente. O que aconteceu depois foi uma batalha judicial e familiar que comoveu os Estados Unidos e fez todo mundo pensar sobre a nossa própria partida e os limites da medicina. No olho do furacão, a história da Terry virou um símbolo do debate sobre cuidados paliativos, o que é estar consciente e até onde o governo pode ir nas decisões médicas de cada um. Os pais dela, católicos devotos, lutaram com todas as forças para manter a filha viva, acreditando que a vida é sagrada e precisa ser protegida. Do outro lado, o marido da Terry defendia a retirada da sonda de alimentação, acreditando que ela não ia querer viver daquela forma. Enquanto a justiça tentava decidir, a luta silenciosa da Terry se tornou um símbolo da complexidade da ética médica e da força da fé nas decisões. A batalha judicial, que durou anos, escancarou divisões profundas na sociedade e levantou questões sobre os limites da medicina, o papel da religião em público e o que realmente significa estar vivo. A história da Terry, por mais triste que seja, serve como um alerta da preciosidade da vida e da importância de valorizar cada instante. Da mesma forma que o nosso corpo precisa de oxigênio para continuar funcionando, a nossa alma anseia pela presença da graça de Deus. É como se fosse o nosso oxigênio espiritual, Aquilo que nos sustenta, nos alimenta e nos impulsiona a viver com plenitude. Sem elas, a gente murcha, a gente luta como um peixe fora d'água. A graça não é só uma ideia distante, mas uma força real que nos envolve, que dá sentido à nossa jornada e uma esperança que não se abala. A gente precisa da graça de Deus o tempo todo, mesmo quando não percebemos. É como um peixe que não consegue viver fora d'água. Nós fomos criados para viver na presença do nosso Criador. É nele que descobrimos quem a gente é, qual o nosso papel nesse mundo e a nossa realização. Quando a gente se afasta dele, é como se abríssemos espaço para o vazio e a insatisfação. Mas sabe o que é mais bonito?
Mesmo quando a gente se rebela, quando parece que a gente se esqueceu dele, a graça dele continua presente, esperando pacientemente que a gente volte para ele. E essa é a beleza da graça. Ela não depende da gente. Não é algo que a gente conquista com méritos ou boas ações. É uma dádiva, um presente que ele oferece a todos. É como um pai e uma mãe que amam incondicionalmente. O amor de Deus está sempre presente, firme e forte, não importa a distância que a gente tome, os erros que a gente cometa, a graça dele está lá, pronta para nos acolher de volta. É nesse abraço que a gente descobre a imensidão do amor dele e o poder transformador da sua graça. Graça, essa palavra tem um peso enorme, né? Traz uma sensação de admiração, de maravilhamento. É um presente que a gente ganha de graça sem precisar fazer nada para merecer, sem precisar de grandes feitos. É um favor imerecido, um amor que nos envolve como um abraço quentinho. Para entender a grandeza da graça, primeiro a gente precisa reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, que nos mostram o quanto a gente precisa de um Salvador. Na vida, muitas vezes, a gente se vê preso no orgulho, no egoísmo, na insegurança. A gente tropeça, a gente cai, a gente se perde do caminho. Mas mesmo nessas horas, a graça de Deus está lá, estendendo a mão para nos levantar, oferecendo perdão, cura e a chance de recomeçar. É como um remédio para a alma, um farol que ilumina a escuridão. Para receber esse presente, a gente só precisa se colocar diante do nosso Criador com humildade, reconhecendo que precisamos do amor e da misericórdia dele. Imagina só um mundo sem a graça, um mundo onde a gente fosse julgado só pelas nossas ações, pelos acertos e pelos erros. Ia ser um mundo duro, sem espaço para compaixão, sem chance para um recomeço. Mas ainda bem que esse não é o nosso mundo. Pelo sacrifício de Jesus, as portas da graça se abriram, derramando o amor e o perdão de Deus sobre todos nós que acreditamos. É nesse ato de amor puro que a gente vê o tamanho da graça de Deus e o quanto Ele está disposto a fazer para nos salvar.